Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje começamos uma campanha nova. Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. O Senhor Deus que está nos céus, Ele tudo vê. Pessoas que precisam de um socorro na justiça dos homens, precisam de um socorro de libertação, porque tem opressão, opressão espiritual, opressão no mundo, do mundo natural, muita opressão, e Deus, Ele vê tudo. Nada fica oculto aos olhos do justo juiz. Na justiça da terra, nós, quando precisamos da justiça da terra, nós passamos uma procuração para um advogado, para nos defender e colocar aquele pedido, aquela petição. No mundo espiritual, nós temos Jesus, o nosso advogado fiel, aquele que deu sua vida por nós, e Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do juiz que julga aqueles que acham que estão fazendo as coisas que Deus não vê, e Deus vê tudo, e Ele é justo. Então você, meu irmão, minha irmã, que está passando por injustiça, esse é o momento, 7 dias de oração, clamando ao justo juiz para que abra os teus caminhos. Pessoas que têm a vida travada e às vezes aparece uma enfermidade do nada e ela não sabe, é um mal olhado, é uma opressão, são coisas que mandaram para a vida dela, mas que nada fica oculto aos olhos de Deus, nada. E eu amo essa oração. Senhor Jesus, toda verdade que eu acreditar que é verdade, que não for verdade, me mostre a verdade. Em teu santo nome eu oro e agradeço. Amém. Por que essa oração ela é tão poderosa? Porque tudo que está no oculto e escondido vai para tuas mãos. Você fica sabendo de tudo o que é necessário para você ter cura e ter libertação. Cura e libertação. Cura na saúde física, mental, emocional, espiritual. Porque tem pessoas que estão passando por situações e elas não imaginam por que apareceu aquela enfermidade de repente, que estava tudo tão bem. Ela começou a passar mal, ela começou a se sentir mal. Tem os efeitos colaterais, né, das coisas que fazemos com o nosso corpo. Má alimentação, falta de exercícios, falta de ir ao médico, às vezes negligenciamos com a nossa saúde, mas às vezes são setas enviadas porque a pessoa fez algo que desagradou a Deus, aí dá legalidade para que uma seta do inimigo atinja aquela vida. Porque quando uma pessoa ela faz algo ou fala algo com a própria vida, aí o inimigo é como se estivesse passando, está repreendido em nome do Senhor Jesus, mas é como se a pessoa estivesse passando uma procuração, entregando na mão do inimigo para ele agir na vida dela, porque dá legalidade no mundo espiritual. Como aqui nós temos nossos advogados na terra, também temos, como eu falei, o nosso advogado, justo juiz, Deus Pai, e o nosso advogado Jesus Cristo. E mais ainda, temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra onde estamos errados. Ele fala conosco, porque vamos pedir aqui em oração que Ele nos mostre onde estamos errando, o que precisamos melhorar, para que apresentemos a nossa causa ao justo juiz, que é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é justo, Ele é imparcial. Ele
Ele não julga olhando com, perdão que eu esqueci a palavra, ele não tem um lado só, ele vai pelo lado que é certo. Se eu estiver errada, Deus não vai ficar do meu lado. Agora, se eu estiver certa, em uma situação, eu apresento a Ele aquela situação e Deus, Ele vai julgar essa causa e Ele me dá ganho. Eu tenho certeza absoluta. Quando você está certo, está certa, meu irmão, minha irmã, é ganho certo na causa, porque Ele é justo juiz. Aí você pode dizer, mas com quem está fazendo o mal para mim é muito poderoso, ela é muito poderosa. Quem pode mais do que Deus? Quem pode opor-se à vontade de Deus, do justo juiz? Não há quem se esconda e não há nenhum inimigo que possa com Deus. Deus é supremo, Deus é poderoso. Ele é santo, o santo dos santos. E Ele é grandioso demais. Toda vez que eu falo da grandiosidade de Deus, é para que a gente tenha o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Às vezes dá até vontade da gente dar o troco para alguém, da gente pagar o mal com o mal, porque quem nunca teve vontade de fazer isso, de devolver o mal para uma pessoa que lhe fez mal? Mas como temos o temor do Senhor, não fazemos isso, entregamos as causas na mão do justo juiz que tudo vê. No Salmo 94 você vai entender como é poderoso e o que Deus faz. É muito forte. Meu irmão, minha irmã, nunca pense que você está sozinho, você que está sendo oprimido, oprimida, seja pelo mundo espiritual, seja por pessoas maldosas, pessoas com má intenção, fazendo coisas erradas com sua vida, atrapalhando os sonhos de Deus, o propósito de Deus na sua vida. Olha o que diz no Salmo 94, é muito forte. Eu não desejo mal de ninguém, do fundo do meu coração, mas nós temos que entregar para quem pode lutar as nossas batalhas. E Ele pode decidir a causa. Todas as causas, ela tem um fim. Todo sofrimento tem um fim. E tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor. Nunca se esqueça disso. Você não pare de fazer o bem. Agora, não pode ser tolo. Não pode ser tola. Continuar fazendo para quem está te fazendo mal. Continuar na mesma situação. Você faz e a outra pessoa só te devolve o mal. Fala mal, deseja o mal, range os dentes de ódio. Olha, Deus conhece todos os corações. Você não precisa se justificar. Sabe? O justo não se justifica. Ele ora e entrega nas mãos de Deus e não pedimos o mal a Deus para ninguém. Mas olha o que diz na palavra do Senhor no Salmo 94. Deus é o justo juiz. Ai de quem mexe com o que é dele, com aqueles escolhidos, com o que Deus está cuidando, está querendo fazer algo novo na vida dessa pessoa. Ai de quem atravessar e quem mexer com os pequeninos. Ai, tem resposta de Deus. Aí não sou eu fazendo medo para ninguém, não sou eu desejando mal de ninguém, mas escuta com atenção, medita nessa palavra, é muito forte. E tem pessoas que zombam de Deus e acham que fica por isso mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, você que passa por um problema de opressão, por um problema de medo, de angústia, de tristeza, porque é maltratado, maltratada, porque foi humilhado no trabalho, na rua, com pessoas conhecidas dentro, às vezes, da própria casa, muita humilhação. Quantas pessoas passam por isso? Às vezes está desempregado, desempregada, e ela escuta coisas que ela não merece escutar. As portas estão fechadas, mas Deus vai abrir.
porque Deus é o justo juiz, Jeová Tsidkenu, ele entra em ação, ele julga a causa e ele dá ganho para o que está sendo oprimido. Salmo 94. Ó Senhor, Deus vingador, intervém, levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enchem-se de vangloria, massacram o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos e ainda dizem: o Senhor não nos vê. O Deus de Jacó nada percebe. Insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas a tua lei. Tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. O Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança, voltará a ver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração a seguirão. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? Não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiças em nome da lei? Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha torre segura. Meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em que encontro refúgio. Medita nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Mas o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. Na hora do sofrimento, na hora de que tem pessoas que falam: meu Deus, por que é que está acontecendo isso em minha vida? Lembre-se dessa palavra: o Senhor é a minha torre segura. O meu Deus é a rocha em quem encontro refúgio. É um lugar seguro, meu irmão, minha irmã. É um lugar de proteção. Por isso que é tão importante a gente agradar a Deus, fazer as coisas certas. Esqueça do passado. Todos nós pecamos, todos nós erramos, fizemos coisas erradas. Aqui eu não estou para julgar ninguém. Aqui eu estou para falar da palavra do Senhor e orar pela sua vida e pela sua família, pela minha vida e pela minha família, pedindo proteção a Deus, pedindo a Deus que fale conosco, que nos coloque no trilho, no caminho certo, para quando a gente precisar de um socorro. Porque eu falo assim, quando a gente precisar. E quando é que a gente precisa de um socorro de Deus? A todo momento. Porque precisamos de livramentos. Porque o mundo espiritual, ele não dorme. O mundo do mal, o mundo perverso, do inimigo das nossas almas,
Ele fica ao derredor das pessoas, querendo tragar, querendo colocar armadilha no caminho das pessoas, para pegar pessoas boas, pessoas bem intencionadas, colocar uma armadilha para que ela se sinta mal. Quantas pessoas estão se sentindo mal porque fizeram algo e sabe que é pecado e depois ela fica ela pede perdão para Deus, fala que não vai pecar mais, mas aquilo fica acusando a mente dela. O que eu tenho para dizer para você é que esqueça, porque Deus já jogou no mar do esquecimento. Ele é o justo juiz, o que Deus quer o nosso coração. Quando uma pessoa se arrepende do que fez, ela volta a ser nova criatura, nova pessoa. Ela é abraçada pelo Pai. Deus, ele se agrada quando uma pessoa, ela se arrepende do fundo do seu coração. E quem sou eu, como eu já falei, para julgar a vida de alguém? Quem julga as nossas vidas é o justo juiz, mas temos que ter o temor do Senhor. Cuidado com o que fala, com o que você fala com a sua vida, com a sua família, porque as palavras têm poder. E quando uma pessoa condena a outra de sua família, dentro da sua própria casa, essa criança não vale nada, esse jovem é um preguiçoso, não vai dar para nada. Você está dando legalidade para que o inimigo use essas palavras e destrua a vida de um filho, de um neto, de uma pessoa que você ama demais. Não faça isso. A nossa procuração já está na mão do Senhor Jesus. Ele nos deu, na verdade, Ele nos deu uma procuração com o seu nome, com o poder do nome dEle. É no poder do nome do Senhor Jesus que você abençoa a sua casa e fala: o Senhor dos exércitos, Ele luta as minhas batalhas, e Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Olha que bênção, porque às vezes uma pessoa, ela vai para a justiça dos homens, ela procura a justiça. E o juiz, ele precisa entender, ele pelas provas que é levada para ele precisa entender o que é certo, o que é justo e o que é errado. Mas às vezes tem tanta mentira ali do lado oposto que você fala: eu não vou conseguir. Como que eu vou conseguir? Eu estou indo com a verdade. E a verdade é pouca, o que tem escrito ali é pouco. Mas não se esqueça, meu irmão, minha irmã, não acrescente uma linha com uma mentira. Confia no Todo-Poderoso, no justo juiz, porque toda verdade será tocada pelo Espírito Santo de Deus, mostrada ao juiz da tua causa aqui na terra. E você receberá as bênçãos do Senhor. Anda com a verdade, porque a verdade, ela cabe em todo e qualquer lugar. Porque Deus, Ele é um Deus de verdade, é o caráter de Deus. Ele é santo, Ele é puro, Ele é amoroso. Olha, se todos que estão na terra, todos os nossos irmãos e irmãs, fizessem a vontade de Deus, nós já estaríamos vivendo o paraíso aqui na terra. Porque Deus é puro amor. Ama a Deus sobre todas as coisas e tudo lhe será acrescentado. Ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu me amo, eu cuido bem de mim, eu não quero fazer um mal para o outro. Eu não vou tirar o pão da boca do outro. Eu não vou deixar que o outro, não vou desejar que o outro tenha uma vida ruim, porque eu não quero uma vida ruim para mim. Então, viveríamos no paraíso. Isso é que é o nosso Deus. É justiça, é amor, é o reino dele, é o reino do amor, o reino da bondade e o reino do que é certo e o que é justo. Deus não troca o inocente pelo culpado. Ele não vai dar ganho de causa para o culpado, porque a balança de Deus, ela não pesa nem para um lado nem para o outro. Ele é justo, mas ele dá ganho de causa àqueles que o buscam. Clama ao Senhor, como disse Jesus. Coloca teus pedidos de oração no canal. Se você tiver causa na justiça, coloca teus pedidos no canal e vamos apresentar o justo juiz.
Essa é a semana da justiça de Deus em nossas vidas. Que prevaleça o que é bom, o que é justo e o que é certo. E o que não for, vamos arrumar, vamos pedir ao Espírito Santo para que andemos com sabedoria para agradar a Deus. Porque na hora do vamos ver, é Deus quem nos protege. Olha o que diz no Salmo de número 1. Olha o que diz no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, porque Ele é justo juiz, Ele tem leis. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar agora o Salmo 23, porque o Senhor, Ele é o nosso justo juiz e Ele também é o nosso pastor e nada nos faltará. Todos os dias vamos orar o Salmo 94, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, de toda maldade humana, do homem sanguinário, da perversidade e maldade do mundo espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, Pai. Amém.